Amém, pessoal? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha, bispa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Hoje nós vamos falar sobre como vivia os cristãos da igreja primitiva. Como eles viviam. Como eles se portavam diante de uma luta. Como eles se portavam diante das perseguições. Precisamos voltar, pessoal. Precisamos voltar a ser igreja. Precisamos voltar a ser sensível àquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. Precisamos tratar as Escrituras como algo sagrado, porque nas Escrituras contém vida eterna. Ela contém vida eterna. Hoje nós vamos ler a Bíblia, mas a Bíblia vai fazer uma leitura da gente. Vou repetir. Nós vamos ler a Bíblia hoje, mas a Bíblia vai nos ler. Será que nós estamos praticando o que a igreja primitiva no passado praticava? Como nós estamos nos portando como igreja hoje, nesse século, aonde tudo nós corremos para ganhar dinheiro. Quem quer dinheiro? Eu! Olha o que diz aqui. 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha como a igreja primitiva eles viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e eles se dedicavam à comunhão. Quando tem o culto, nós estamos chegando no culto, sabe como? A gente chega no culto atrasado e a gente sai do culto antes do pastor dar a palavra final. A gente não tem tempo mais de ter comunhão com o outro, mas a gente tem tempo de ter comunhão com aqueles amigos da faculdade. A gente tem tempo de ter comunhão com aqueles amigos do trabalho que só vive falando besteira, e nós estamos se alimentando daquele lixo que vai entrando no nosso ouvido e vai nos afastando mais do Senhor. Quando vem as lutas, a gente está fraco, mas é claro, nós não estamos se dedicando ao ensino dos apóstolos, nem à comunhão. A igreja está fraca. Uma igreja fraca, melhor dizendo, é aquela igreja que não senta para ler a Bíblia. Deus está usando os nossos bispos, fez reunião com nós pastores. Nós pastores estamos se dedicando na palavra para 11h30 da noite aplicar um estudo para vocês. É só vocês, ao invés de não atender mais aqueles amigos do trabalho, vocês atenderam o chamado do Espírito Santo para você. E quando eu vejo lá, dá para contar nos dedos quem está acompanhando. Quando você estiver fraco, a culpa não é do altar, é tua. A culpa é sua, não é do altar. Olha o que ele diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. 43. Todos estavam cheios de temor
E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam, lê agora gente, partiam o quê? O pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que aqueles irmãos faziam era único. O que eles faziam era único. A sociedade daquela época ficava maravilhado o que aqueles cristãos faziam. Era um povo envolvente de um jeito que nada mais importava para ele. Gente, eles tinham algo dentro deles que contagiava pessoas. Eles partiam pão de casa em casa. Eles iam para o templo, eles iam para a igreja, mas eles iam para a casa um dos outros. Partiu o pão, 2 vezes fala, partiu o pão de casa em casa. Tinha comunhão. Os primeiros cristãos se dedicavam ao partir do pão. Pense nisso, gente. Por quê? Eles se dedicavam no partir do pão. É comunhão. Não havia fraco naquela época. A igreja era uma igreja forte. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que tinha prazer de estar um com o outro. Partir o pão significa dizer o seguinte: a comunhão deles era uma comunhão firme, era uma comunhão alicerçada. Quando um estava fraco, por isso que Jesus ensina: amai uns aos outros. Eu preciso amar quem está do meu lado. Como é que eu amo quem está do meu lado? Quando eu vejo que esse irmão não está vindo na igreja, eu tenho que ligar para ele. Não é função do bispo, não é função dos pastores apenas, é nossa função, porque nós somos ovelha também. Como que nós iremos aprender a amar? É aqui na igreja. É lá fora também. Gente, a gente precisa ter do nosso lado pessoas irritantes, sabia? A gente só vai aprender a amar quando a gente tiver pessoas irritantes do nosso lado. Não é, pessoal? Aí a gente aprende a amar. A gente só aprende a amar quando a gente tem pessoas irritantes. Por isso Jesus fala: amai uns aos outros. Pensa que é fácil amar, pessoal? Pensa que é fácil amar aquele que te persegue? Pensa que é fácil amar aqueles que viram as costas para você? Que você ajuda, dá alimento, cuida, levanta. Toda hora que te liga, você vai lá na casa dele, você evangeliza ele, você cuida dele, você discipula ele, você abraça ele. E de repente essa pessoa fala assim: tchau, pastor, vira as costas e vai embora. Pensa que é fácil amar? Mas Jesus disse: amai uns aos outros. E depois ele fala: servi uns aos outros. Isso daí é a contracultura, é a contracultura do reino dos céus. Vivemos em uma sociedade onde o mais fraco serve o mais forte. E quando Jesus ele fala que é para a gente servir uns aos outros, é o seguinte: aqui ó, eu passei numa igreja que tinha um empresário e tinha vários funcionários da empresa desse empresário que também era membro da igreja, mas aquele empresário servia os funcionários dele dentro da igreja. Precisamos servir um ao outro. Precisamos servir a casa de Deus. Precisamos falar assim: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Olha o que diz 43: todos estavam cheios de temor. Quando eu falo com bispo, eu já sou gago de nascença, né, gente? Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou gago.
Mas às vezes quando eu vou falar com um bispo eu gaguejo, não sei por que, gente. Por que será? E, meu Deus do céu, eu gaguejo. Até para falar com o bispo eu fico, não é medo do bispo, é temor. É temor. Todos tinham temor. E diz mais: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, olha só, gente. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, você consegue perceber quão intensas eram as experiências dessa primeira igreja a cada vez que ele se reunia? Você consegue entender as experiências que aquela igreja tinha? Toda vez que eles se reuniam, cara, eles tinham experiência. Era um doente que era curado, era um endemoniado que era liberto, era uma pessoa que tentou suicídio, mas veio falando assim: eu ouvi falar de um Jesus aí, eu quero aprender quem é esse Jesus. Quando a igreja se reunia, gente, eles viviam experiências. O culto de domingo foi de um jeito, o culto de domingo que vem vai ser melhor do que de domingo. Eles viviam experiências, pessoal. Mas sabe por quê? Porque eles vinham para a igreja, eles se reuniam com o coração aberto. Pastor Jean, o culto domingo foi fraco. Não, o culto domingo que passou não foi fraco, foi o seu coração que estava distante. É o nosso coração que está distante. E Deus está falando: volta, Israel, volta para o Senhor, volta. Aquela igreja, a igreja primitiva, eles experimentavam, eles tinham experiências inacreditáveis. Sabe por quê? Porque todos tinham algo em comum. Tinha temor, tinha palavra, tinha comunhão, tinha a Santa Ceia. A Santa Ceia, não é para você ter mais comunhão com Cristo apenas, não. A Santa Ceia é para a gente ter mais comunhão um com os outros. Estamos lendo a Bíblia, mas a Bíblia está nos lendo. Eu, quando venho na igreja, como é que eu chego com o meu coração? Olha o que diz, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro, versículo 4. Lê ali, gente. Pedro e João, lê em voz alta. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. 5. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes.
Olha só. Olha como é que a igreja vivia. A igreja vivia em oração. A igreja vivia debaixo dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja tinha comunhão um com o outro. A igreja jejuava. A igreja cuidava um do outro. E quando essa igreja ela sai para a rua, quando a igreja vai para a rua, eu ia falar sai para fora, não. Quando a igreja vai para a rua, a igreja está andando. Pedro e João é a igreja. Eu e você somos a igreja. E é isso que vai acontecer sexta-feira aqui em Santa Catarina. Nós vamos para a rua. E Pedro está andando lá, na moral, está andando. Daqui a pouco, na moral é bem carioca, né? Daqui a pouco, o aleijado, me dá uma moeda, me dá uma moeda, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Pedro olha para ele, faz assim, ó, eu não tenho prata e não tenho ouro para te dar, mas eu tenho algo dentro de mim. Isso eu te dou de graça, porque de graça eu recebi. O que eu tenho, o que eu possuo, o que está latejando no meu coração, eu dou para você em nome de Jesus. Levanta. Aquele homem levantou na hora. Pedro e João sabiam o que tinha. E eu pergunto, você sabe o que você tem dentro de você? O que nós estamos dando para aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Quando as pessoas olham para a gente, o que as pessoas nos veem? Perdão, o que as pessoas veem em nós? Será que nós estamos sendo usados por Deus? Jesus, ele curava doente, ressuscitava morto, levantava aleijado, o cego enxergava, ele curava os cegos, ele curava doentes, ele fazia milagres. E ele falou assim, ó, vocês irão fazer obras maiores do que eu fiz. Só que hoje, ele quer curar o doente, quer ressuscitar o morto, quer levantar o paralítico, quer fazer o cego enxergar, mas ele quer fazer através de nós. Só que ele precisa encontrar uma igreja que diz o quê? Eis-me aqui. Ele quer ver uma igreja que diz, eis-me aqui. Pedro falava assim, cara, olha só, eu não tenho prata não, filho. O que eu tenho é muito mais forte do que a prata, é muito mais valioso que a prata. O que eu tenho, eu posso te dar, você quer? E ele assim, esperando receber alguma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou. Aquele vizinho teu, está lá na tua casa, ou que mora lá do lado da tua casa. Aquele vizinho, você sabe que ele é viciado. Diversas vezes Deus já mandou você falar dele para aquele vizinho. Você está com vergonha. Se você morrer lá no céu, ele vai se envergonhar de você também. Ele não vai te reconhecer. Aquele amigo do trabalho. Aquele amigo do trabalho que você sabe que ele passa uma batalha espiritual. Jesus, ele só quer que você abra sua boca e fala dele para aquele amigo do trabalho. Gente, a gente está aí, ó, nas vésperas da Páscoa. Ele nos amou quando a gente não merecia amor. Ele nos abraçou quando a gente não merecia abraço. Ele nos amou, a Bíblia fala que ele nos amou quando a gente ainda era pecador. E as pessoas pensam que Deus está zangado com ela. Deus não está zangado com o pecador. Deus está apaixonado pelos pecadores. Mas os pecadores precisam ouvir isso. E só uma pessoa que possa falar isso para eles: eu e você. Versículo, parei onde, gente?
Versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, segurando pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Foram 2 homens até aquele aleijado. E quando aquele aleijado teve encontro com 2 homens de Deus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Essas pessoas, vizinhos, amigos do trabalho, da faculdade, do colégio, quando elas tiverem encontro com a gente, a vida dela nunca mais pode ser a mesma. Porque nós carregamos um Deus chamado Emanuel, que está do nosso lado todo o tempo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, Efésios 2. Olha quem você é, olha quem nós somos. Efésios 2, 19. Olha só, gente. Portanto, lê aqui, gente. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E o que, gente? E membros da família de Deus. Olha quem nós somos. Aqui está mostrando a minha e a sua identidade. Olha quem somos. Nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros, nós somos concidadãos. E mais, somos membros da família de Deus. Gente, você sabe o que é? Meu Deus do céu! Aonde eu vou embora para minha casa, eu vou entrar no meu carro com a minha esposa, eu vou pegar toda essa avenida aqui, aonde eu passo, é um membro da família de Deus que está passando ali, é um filho dele. Você precisa entender quem você é em Cristo. Nós somos membro, nós pertencemos a uma família. Gente, quando eu e você morrermos, o que vai morrer é a nossa carne, mas o nosso espírito volta para o Pai. Essa terra não é nossa, essa pátria não é nossa, a nossa pátria é celestial. Precisamos andar aqui como se a gente estivesse lá. Precisamos andar aqui certos no nosso espírito que nós temos uma missão. E qual é a missão? Povoar o reino. Diz, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Não podemos viver dentro da igreja como forasteiro. Eu venho na igreja quando eu quero. E aí Maria, não veio porque, pastor, passando uma luta aí, sabe? Poxa, uma batalha espiritual aí, estou meio desanimado, sabe? Estou meio desanimado. Não, a gente não é estrangeiro, nós somos concidadão, e nós somos membro da família, somos membro. Ei, pastor Léo, eu vou te ver lá em cima, irmão. Eu quero te dar um abraço lá. Irmão, eu vou te ver lá em cima e eu quero te dar um abraço. Somos membros, pertencemos aos céus. E eu pergunto, será que nós temos vivido como a igreja primitiva viveu?
Será? A Bíblia fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Ele nos chamou para a maravilhosa luz que Ele preparou para a gente. É isso que você é, eu sou assim. Diz mais aqui. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós somos criação, filhos, amados. Talvez você está aqui e você diz assim: pastor Jean, eu estou vivenciando um momento difícil na minha vida. Eu estou passando por uma batalha espiritual. Eu estou em crise, eu estou pensando em dar cabo da minha vida. Eu estou pensando em tirar a minha vida. Eu quero morrer. Porque as lutas têm sido grandes. Você compartilhou? Você procurou ajuda? Pastor, eu estou com problema no meu casamento. Ninguém me procura, ninguém me ajuda. Você procurou ajuda? Você procurou um pastor para te discipular? Você procurou alguém para te ajudar? Está tendo discipulado de casais, você entrou? Não, então você não quer ajuda. Mas a gente está aqui para te ajudar. Eu estou passando problema financeiro. Essa manhã eu não tive nada para comer. Você procurou um irmão para pedir ajuda? Somos igreja, pessoal. Não vamos viver como forasteiro, não. Não vamos viver como estrangeiro, não. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Os pastores precisam de vocês e vocês precisam dos pastores. Sabe por quê? Porque vamos para o mesmo céu e servimos o mesmo Senhor. Quando eu era jovem, não, eu sou ainda. Eu sou, gente. 50 anos, mas com espírito de 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Teve um dia que eu sumi da igreja, gente. Meu Deus, eu fui lá para casa do meu pai. Fiquei 2 semanas. Quando eu voltei, as pessoas me abraçaram. Caraca, o Jean voltou. Vem cá, Jeanzinho. Me abraçou. Aí eu era novo na igreja. Eu me senti tão amado, pessoal. Eu me senti amado. Eu quero te dizer que 2 pessoas te amam: o Pai e a tua igreja. A tua igreja te ama. Quando um pastor vai te visitar, é a igreja 100 te visitando. É a igreja 100 que está te visitando. Não é aquele pastor apenas que está te visitando. É a igreja que está te visitando. São os bispos que estão te visitando. Então você não pode falar que a liderança não te visita. Eles estão te visitando através de nós. E eu sempre falo isso quando eu faço visitas. Pastor Jean, eu estou me sentindo só. Eu leio a Bíblia e não entendo. E eu preciso que alguém me ajude. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E nesse momento, eu quero orar por você. Pastor, eu tenho uma doença. O médico me desenganou. Eu estou enfermo. Eu errei. Eu falhei com Deus. E eu estou me sentindo envergonhado. Eu estou me sentindo envergonhado. Eu fiz o que não era para fazer. Eu falei o que não era para falar. Eu estou me sentindo fraco. Ei, deixa eu te falar.
Ele ama você da mesma maneira. Deus não te ama mais porque você acertou. E Deus não te ama menos porque você errou. Ele é teu pai. Passa a tratar Ele como pai. Qual pai que se o filho lhe pedir pão vai dar pedra? Qual pai, se o filho lhe pedir peixe vai dar serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. É tempo de voltar. Eu estou queimando aqui por dentro, é tempo de voltar. O Pai não está zangado com a gente. O Pai só está com saudade da gente. O Pai está com saudade, sabe de quê? Como você orava de madrugada. O Pai está com saudade daquele tempo, lembra daquele tempo que nada te parava? Sabe quando você passava por dificuldade? No início da conversão nada parava você. Você estava na igreja aqui, você chorava, você orava, você clamava, e hoje tudo te para. Deus não está zangado com você. Deus não, meu Pai, Ele não está zangado com você. Ele só está com saudade. Quando o filho pródigo, eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. Quando o filho pródigo erra, e ele sai, e ele gasta todos os bens, com prostituta, na farra, na bagunça. Quando ele volta, o pai recebe ele de braço aberto. Recebe ele. E ele fala: pai, pequei contra isso. Pai, eu pequei. Não, traz um anel, coloca no dedo do meu filho. Roupa, tira a vergonha dele. Coloca a roupa nova, sandália nos pés, bota lá. Pai, no seu, não. O resumo do filho pródigo. O resumo dessa parábola é Deus falando assim, ó: filho, não importa o que você fez, apenas volta para mim que eu estou com saudade de você. Eu quero orar por você. Hoje eu sou autoridade nesse altar, e eu quero orar por você. Hoje eu sou autoridade aqui, e eu vou declarar que os seus pecados estão perdoados. Eu vou declarar que você é curado. Eu vou declarar, vem aqui, você precisa de cura, pastor, eu preciso de cura, vem aqui, que eu vou declarar cura. Você que precisa de ajuda em oração, estou passando dificuldade, vem aqui, pode vir. Você que está nos visitando pela primeira vez, quem está nos visitando pela primeira vez aqui, levanta as mãos, amém. E você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui também, vem. Amém, irmão, amém. Pode vir. Fique todo mudo de pé. Quando eu cheguei, eu me lembro de um dia, eu estava me convertendo ainda, tá, gente? Eu estava me convertendo ainda. Eu acho que era 2 semanas depois eu me batizei. Mas eu estava certinho na igreja, eu estava certinho. Eu fui andar com os amigos da bagunça. Naquele dia eu cheirei cocaína, cheirei pra caramba. E eu cheguei na igreja assim, ó. Fiquei lá atrás, com vergonha do pai. Eu estava com vergonha, eu estava me sentindo sujo. Gente, aquele dia, o dia que eu errei, foi o dia que eu senti mais a presença de Deus na minha vida. Foi o dia que o Pai me amou, com um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Vem aqui. Toda a igreja
Será que tem alguém aqui que você está pensando em dar cabo da própria vida? Pastor Jean, eu estou me sentindo mal a ponto de querer tirar minha própria vida. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode vir. Quem é que você anda fraco espiritualmente? Quem aqui? Pode vir aqui na frente. Tá, irmão? Eu queria que a igreja, toda a igreja, nós temos 1, 2, 3, 4. A Bíblia fala que é para a gente orar um pelos outros. Eu quero toda a igreja aqui na frente orando por eles aqui. Um vai botar a mão no outro e vai chegar neles. Vem aqui. Vocês vão ver o poder da unidade. Pode vir aqui. Vamos orar. Vamos adorar. Adore. Aleluia. Ali também, ó. Eu te amo, Pai. Leva-me ao lugar. Recebe o abraço da igreja. Só você e eu. Igreja, começa a orar. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. É por esses filhos que estão aqui diante do altar. E a igreja está orando, Pai. Toda a igreja está orando. Toda a igreja está orando. Eles estão recebendo um abraço da igreja. Queremos receber poder. Queremos ser abraçados com teu poder. Queremos ser revestidos de poder agora. Espírito Santo, que eles recebam perdão dos pecados. Que aqueles que chegou aqui doente, eu declaro que sejam curados nesse momento. Que eles sejam curados, que eles sejam livres, que eles sejam curados agora. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados ainda. O Pai, Ele ama você. E nesse momento o amor do Pai, Ele é derramado sobre você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo em você vai curando você de toda doença. As doenças sejam arrancadas do teu corpo. A partir de agora você recebe saúde. A partir de agora toda culpa, toda acusação é tirado de você. Você que chegou aqui pensando que o Pai estava zangado. Não, o Pai está com saudade de você. Mas hoje o Pai te encontrou. Receba o amor, receba a presença, receba o toque. Receba o toque do Pai. Oh, aleluia, receba o toque do Pai. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
entrego essas vidas nas tuas mãos. E que a partir de hoje, Espírito Santo, revela Jesus para elas. Revela Jesus para elas, Pai. Eu entrego todos aqui nas tuas mãos. E que a partir de hoje eles venham viver os melhores momentos em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o nome de Jesus. Diga amém.